Bem-vindos a mais uma edição do Economics. Hoje temos aqui um convidado muito especial. Trazemos aqui e levamos até vocês o Filipe Daniel, que é presidente da Câmara de Óbidos. Bem-vindo ao nosso programa. E para começar, a nossa pergunta é sempre a mesma, a primeira. Quem é o Filipe Daniel? Olá, antes de mais agradecer o vosso convite, a oportunidade de estar aqui convosco e partilhar naturalmente também a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Filipe Daniel. E o Filipe Daniel neste momento considera-se um jovem de 46 anos, casado, pai de 2 filhos, da Francisca e do Tomás. Cresceu, aliás, nasceu aqui no Hospital de Caldas de Rainha, Nossa Senhora do Popolo, cresceu na localidade do Arelho, filho e neto de produtores agrícolas. Tenho uma forte ligação à terra e desde muito cedo tive um espírito incutido pelos meus pais de trabalhar ligado ao associativismo. A localidade do Arelho tem o seu centro cultural, social e recreativo e desportivo arelhense. Desde muito jovem, os tempos são completamente diferentes. Hoje, antigamente, tinha que se preparar de alguma forma uma direção capaz de poder ter o estabelecimento aberto, e fomos crescendo desde os anos 80, anos em que eu nasci, até aos anos 2000, paulatinamente, com o esforço de toda uma população. Hoje é muito difícil arranjar recursos humanos a pagar. Naquela altura conseguia-se de alguma forma fazer isto em regime de voluntariado. E foi efetivamente muito importante, num território onde a agricultura tem também uma forte presença, como de resto o Concelho de Óbidos, poder ter crescido neste seio de uma família ligada à agricultura, onde estava habituada a plantar, a colher, a cuidar de alguma forma, e depois naturalmente ver os frutos e poder colher esses frutos. E eu acho que a nossa vida tem que passar um pouco dentro dessa lógica. Posto esse crescimento que fiz ao nível do associativismo, tive a oportunidade também de fazer parte de um clube de caçadores e pescadores, já numa dimensão mais ao nível da freguesia. Há cerca de, até há 5 anos a esta parte, estive durante 10 anos à frente da Associação de Regantes de Óbidos. Foi o maior projeto e o maior investimento do Distrito de Leiria de todos os tempos, até à data, 28 milhões de euros para a implementação do regadio de Óbidos, e que pressupõe também o Concelho do Bom Barral, nomeadamente na freguesia do Pó e da Roliça. Portanto, foi um projeto que me deu também muita bagagem do ponto de vista da ligação e efetividade com o setor agrícola, mas que ia para além daquilo que é efetivamente também a dimensão da agricultura, que ainda agora tivemos este período de cheias, e só não houve mais estragos, que efetivamente a questão da própria albufeira serve também muito de almofada para podermos conter estas cheias. Com este gosto, ao fim e ao cabo, de poder trabalhar para a comunidade, trabalhar e dedicar-me também ao outro, decidi que, tendo a minha vida estabilizada em 2020, 2021, com a minha família também de alguma forma estabilizada, dedicar um pouco mais da minha vida para uma área que eu não gostava de todo, e a percepção que tinha efetivamente também na comunicação social era que, e por aquilo que lia, nomeadamente nos jornais e que via nas televisões, decidi também, fruto do meu antecessor, o engenheiro Humberto, ter decidido não renovar a sua candidatura à Câmara Municipal de Óbidos, muito empurrado também pelas pessoas, por aquelas pessoas que estavam habituadas a lidar comigo e a ver que eu me empenhava ativamente para um objetivo comum, que eu estaria em condições de poder ser candidato à Câmara Municipal de Óbidos, que veio a decorrer em 2021, um processo bastante difícil, exigente, naturalmente, mas que também todo o meu processo académico e o facto de eu ter aprofundado os meus conhecimentos na agricultura, nomeadamente com o ensino superior ligado à engenharia agronómica, e depois tendo trabalhado aqui também numa empresa em Caldas da Rainha e também numa multinacional alemã, senti que tinha condições, ferramentas, eu diria, todas as condições para poder efetivamente fazer aqui um trabalho que me honrasse, acima de tudo, aquilo que pudesse ser o escrutínio eleitoral em 2021, e que agora foi renovado em outubro de 2025.
mas acima de tudo foi olhar a tentar fazer algo mais dentro daquilo que eram as nossas condições humanas e aquilo que o território também exige. É um território que tem uma forte presença na agricultura, com o turismo, e que precisa efetivamente aqui também de um input grande do ponto de vista daquilo que é o empreendedorismo, muito associado à questão industrial. E aqui queremos, com uma barragem, com uma lagoa e com toda a orla costeira que temos que ter uma proatividade industrial, sim, mas não poluente, ou seja, sustentável acima de tudo. Depois fiz já alguns anos também ligados ao desporto, pratiquei durante muitos anos futebol federado, joguei setas, tive algumas finais nacionais também ligadas, e aqui nas Caldas da Rainha tem também uma forte presença as equipas de setas, e foi também, quer no futebol, quer nas setas, a oportunidade de conhecer muitas pessoas que ainda hoje se surpreendem como é que o Filipe foi parar à política depois destes tempos todos. Pois tanta, num percurso tão vasto. Olha, mas Filipe, antes de mais, obrigado também por teres vindo. Agricultura e política. Diz-me então, tanto a ouvir e conhecendo, não é? Qual é a paixão que começou primeiro? Penso que a agricultura, mas veio que a política também mexe contigo. Não, se nós formos a ver o verdadeiro sentido da política, a política é trabalhar para a polis para a cidade. E aquilo que eu já fazia era política, trabalhar dentro da associação, trabalhar junto da organização de eventos ou tudo aquilo que se faz, até na nossa vida pessoal e privada. Isso é fazer política, ou seja, nós fazermos e trabalharmos em comunidade é fazer política. As pessoas não precisam ter um partido político por trás para serem agentes políticos. Aquilo que muitas das vezes confundo com política, eu digo que é politiquice. É arranjar estratégias para levar a determinados meios de, muitas das vezes, algumas pessoas a título individual beneficiarem com aquilo que se chama política. Todos nós, seja numa empresa, seja numa associação ou com, efetivamente, um partido político por trás, temos a obrigação e temos, efetivamente, também esta capacidade de poder ser agentes políticos no território. Porque as políticas, e em Portugal implementam-se políticas, não se definem políticas, essas são definidas ao nível da Europa. Isto também é algo que as pessoas acham que um presidente de Câmara implementa políticas, ou melhor, define políticas, não as define, implementa de alguma forma. Mas há que estar desperto efetivamente também, e eu acho que o facto de ter estado na área política, na área desportiva, noutras áreas onde a parte social foi muito importante também, e de muitas das vezes sentir, e a questão da proximidade, e como diria o meu amigo Carlos Moedas, a intimidade com as pessoas, porque mais do que proximidade é termos essa intimidade com as pessoas, nós sentimos efetivamente o problema delas. Se nós não sentirmos os problemas das pessoas, achamos, ou muitas das vezes estamos sujeitos a relativizar um pequeno problema que é um grande problema para estas pessoas. E só desta forma é que nós conseguimos ser agentes públicos ou da causa pública, a favor da causa pública, para podermos de alguma forma transformar para melhor aquilo que é o nosso território. E após a pandemia, eu diria que com esta questão da guerra ou da agressão da Rússia à Ucrânia, com a guerra do Médio Oriente, com todas estas guerras tarifárias e com o isolamento provocado pelo aumento da disponibilidade e conforto dos canais de televisão, das novas tecnologias, das redes sociais, estamos a ficar uma comunidade, uma sociedade mais egoísta, mais centrada em cada um de nós, com bastantes elementos de uma vida que se calhar não conseguem ter, mas que querem muito ter, sem nunca ter trabalhado para tal. E é claro que nós temos que perceber que nem todos podemos ter, temos que fazer essa gestão da expectativa, que nem todos podemos ter determinado tipo de condições, mas que todos somos importantes na nossa comunidade, desde as pessoas que fazem a recolha do lixo, às pessoas que varrem aquilo que muitos deixam, ou que as intempéries de alguma forma colocam despertadas, até aqueles que pensam, e os outros naturalmente que operacionalizam um conjunto de estratégias que alavancam territórios. Até porque muito daquilo que se vê também muitas vezes não é real, é só para ser consumido de uma forma rápida. As pessoas é que às vezes inocentemente ainda acreditam que tudo o que vêem em termos de comunicação é real, e não é. Sim, eu diria que essa é a magia da comunicação e que gera percepção.
O facto de termos os órgãos de comunicação social, ainda agora tivemos essa percepção a seguir à tempestade de Christian. Aliás, nós em Óbidos já vinhamos desde novembro a ser assolados com bastante precipitação bastante intensa, mas com base nesta questão daquilo que pudemos ver no distrito de Leiria, e que se focava muito na questão de Leiria, agora Coimbra, com a questão do galgamento do Rio Mondego também em Coimbra, o país ficou cingido a duas cidades, Leiria e Coimbra. Alguém se lembra de Orém, o que Orém está a passar? Marinha Grande, norte de Alcobaça, outros tipos de território, ainda que dentro do distrito de Leiria, ninguém percebe porque ninguém está, de alguma forma, a acompanhar em tempo real. E a comunicação social tem esse poder de dirigir ou direcionar percepções a favor ou contra determinadas pessoas. Há pouco falávamos aqui em off relativamente à questão do desporto, nomeadamente do futebol. E eu que pratiquei esse desporto, tínhamos atletas se calhar muitas das vezes de qualidade menor, mas que eram empolados pela comunicação social e que eram colocados em patamares que não tinham exatamente essa valência, e o contrário, muitos que eram subaproveitados ou subvalorizados porque não eram comunicados. Sim. E portanto a comunicação tem esse poder também transformador, e eu gostaria que efetivamente fosse no sentido, e hoje estamos a ver canais televisivos que só direcionam para a desgraça, não valorizam um prémio. Ainda agora tivemos aqui um tenista de Caldas que vem nas páginas da Gazeta, mas que acaba por não ter um destaque a nível nacional, quando temos um João Almeida, que é efetivamente uma figura mundial já do ciclismo, e muitas das vezes aparece no rodapé. Quer dizer, há coisas tão boas que não estão... Há anos que ele dá o sangue pelo ténis, e realmente agora que teve visibilidade quase não apareceu, só quem sabe de facto o percurso que ele tem tido é que olhou para a notícia, é verdade. Isso olha muito ao consumo que nós privilegiamos. Eu acredito naturalmente que estes canais, muitos deles privados, têm que olhar à receita, e aquilo que nós, enquanto comunidade, consumimos. Estamos a ver reality shows, estamos a ver a vida dos outros através desse reality show, estamos a ver tudo menos aquilo que deveria ser, e que muitas das vezes num café, num restaurante, num almoço entre amigos ou familiares, ninguém discute temas porque não valoriza os temas. Muitas das vezes eu apontado, por exemplo, e falamos muito na questão da agricultura. O agricultor é muitas das vezes colocado num patamar de criminoso ambiental quando é o principal protetor do ecossistema. Ele vive do ecossistema e, portanto, tem todo o interesse em manter este ecossistema equilibrado, em manter a segurança alimentar, porque se houver uma má comunicação por parte de uma insegurança alimentar, é aqui que é responsabilizado também, naturalmente, o princípio da cadeia, e hoje em dia temos esses mecanismos de rastreabilidade que são fundamentais. E Óbidos também quer fazer aqui algo diferente nessa matéria. Queremos, entretanto, dentro em breve, fazer uma campanha com bastante impacto visual para valorizar e não pessoas que vamos recolher imagens de inteligência artificial. Queremos as pessoas genuínas, aquela pessoa, a Maria ou o Manel ou o Joaquim, que faz efetivamente a produção da cebola, ou da ginja, ou da pera, ou da maçã, ou das hortícolas, ou da próprios bacelos, como temos aqui na nossa região também com forte impacto. Certo. As pessoas têm nome, têm localidade, têm uma profissão, e essa profissão tem que ser valorizada e, acima de tudo, reconhecida, porque são eles que nos metem comida na mesa. Mas a agricultura tem aqui um conjunto de desafios. Tem, por um lado, as intempéries, não é? E estas alterações climatéricas cada vez mais fortes. Tem aquelas questões da Comunidade Europeia de proibir o uso de uma série de produtos químicos e que se percebe perfeitamente porque é que é feito, mas mexe com o dia-a-dia do agricultor. E tem outras questões, como, por exemplo, o fogo bacteriano. E nós temos aquele evento que irá decorrer um destes dias que tivemos de adiar, ainda não tem data, mas que tem a ver precisamente com esta preocupação grande do fogo bacteriano aqui na região. Isso leva-nos aqui a uma outra questão, que é, perante tudo isto, qual é que é o futuro da agricultura em Portugal, nomeadamente aqui na nossa região oeste? A agricultura tem passado durante muitos anos, aliás, o meu avô, recordo muito do meu avô dizer, e infelizmente já faleceu há bastantes anos, que a agricultura era difícil, estava difícil, e não via com bons olhos o futuro da agricultura.
passaram se calhar 20 anos ou melhor, 30 anos desde que eu me lembro de o acompanhar, nomeadamente até aos mercados, um período onde não se faturava, onde não havia essa, do ponto de vista da legislação, havia aqui alguma flexibilidade e, portanto, havia aqui rendimentos extras relativamente à questão da não faturação, e esses já eram períodos bastante difíceis. Os períodos têm havido aqui uma transformação relativamente àquilo que tem sido a adaptabilidade da própria agricultura. Antigamente, qualquer coisa dava dinheiro, não havia tanto mercado externo, de alguma forma, a invadir o nosso território. Nós não estávamos a exportar e, portanto, estávamos aqui numa lógica, diria, de autoconsumo praticamente. Havia períodos onde o conhecimento, e aqui foi muito importante, e a intensificação agronómica evoluíram com o estudo, com a importação de conhecimento, nomeadamente da Itália, da Espanha, da França, de outras geografias, nomeadamente até da América do Sul, que nos colocaram também, ou da Alemanha, que nos colocaram também, quando nós, em 1974, fechámos os nossos centros de investigação, os outros países iniciaram os seus centros de desenvolvimento e de investigação. Isto, para Portugal, tem sido crítico, na medida em que parámos com a formação dos produtores agrícolas, dos empresários agrícolas, e deixámos-los, de alguma forma, ao livre-arbítrio, cada um deles, dentro da sua perspectiva de aprofundamento ou profundidade em termos de conhecimento. É muito mais fácil hoje, e eu que lidei com muitas centenas de produtores no âmbito da consultadoria agronómica, perceber que eles não estudam as soluções, não estudam as técnicas. Estou aqui a generalizar, naturalmente. Sim, claro. E muitas das vezes há, por esta dúvida e por uma situação que lhe correu bem a um vizinho ou a um amigo e que disse que fez de uma forma que se calhar até nem fez daquela forma, vai tudo a correr porque aquela solução é que deu resultado. O que é que isto leva? Leva a que as pessoas se deviam profissionalizar mais nesta situação. A própria Administração Central devia de voltar aos anos 80 e 90, onde apostou forte na formação agrícola destes empresários agrícolas, porque nós temos uma coisa diferente do resto dos países no âmbito da agricultura. Ou seja, e eu que tive 10 anos à frente da Associação de Regantes, passámos, felizmente em 2014 conseguimos implementar o regadio em Óbidos, eu ouvia a ministra à data, a doutora Assunção Cristas, e depois mais tarde a sua sucessora, dizerem que nós tínhamos que ser mais competitivos. E eu perguntava para comigo, conhecedor da realidade agrícola, como é que nós vamos ser competitivos com algum país, com a dimensão geográfica que nós temos e com produções cingidas ao oeste, nomeadamente à fruticultura, uma parte do Alentejo, no norte do país, ou no caso das hortícolas, se calhar numa parte mais litoral, culturas de abrigo, como temos em Torres Vedras, em Odmira. Como é que nós, Portugal, conseguimos ser competitivos em produção, em escala? Isso é uma utopia, não vai acontecer. Agora, há uma coisa que ninguém vai copiar e ninguém consegue fazer melhor do que nós, que é transmitir a qualidade do produto que nós produzimos. As melhores maçãs, as melhores peras, por esta influência que temos marítima, com Serra do Monte junto, com este microclima, com o melhor mel, vinhos de excelência. Isto nós conseguimos competir. Da mesma forma que, do ponto de vista do emprego, nós estamos a formar pessoas altamente qualificadas e porque não as conseguimos reter no nosso território e exportá-las para outras geografias, e estamos a importar mão de obra altamente desqualificada. Isto torna aqui um saldo muito negativo. Como é que nós fazemos isto? Temos que criar mecanismos de desenvolver empresas e processos de emprego que sejam mais-valias e que consigam exportar este conhecimento para outros países, para a América, para a Europa ou para outros países da Europa, mas que eles consigam, a partir daqui, num pequeno espaço, fazer esse espaço de criatividade. E nós temos desenvolvido em Óbidos esta ideia e estratégia ligada ao gaming, que não é só jogar, é uma estratégia ligada onde pode estar desde um produto a ser divulgado através de uma marca. Aliás, as entidades bancárias fazem muito essa estratégia de gamificação para levar um cliente a experimentar um determinado tipo de produto, dão um benefício para que ele possa experimentar e depois fidelizar o cliente nessa lógica, mas nós podemos trabalhar isto também ao nível da educação, porque, eu disse isto há uns tempos, uma professora olhou para mim com alguma tristeza, é muito mais fácil colocar os miúdos hoje a consumir um livro dos Lusíadas ou um jogo dos Lusíadas do que estar a ler novamente os cantos todos dos Lusíadas, porque estas gerações estão despertas para um consumo mais rápido, mais instantâneo.
eles já estão a cortar nos verbos, inclusive, das frases. É verdade. Os miúdos hoje, entre os 10 e os 15 anos, já quase não utilizam os verbos. O pai, posso gelado. Isto para nós é muito estranho, mas é uma forma de linguagem de comunicação que eles têm, que estão habituados dentro da lógica do consumo. E, portanto, é preciso aqui, de alguma forma, adaptar a própria educação para que haja um bom sucesso e não matar a criatividade, porque o processo de educação de uma forma industrial, como foi pensado há cerca de 100 ou mais anos, neste momento tem que ser repensado. E isso eu sei que é um trabalho bastante difícil de mudar mentalidades e que nenhum pai quer fazer do seu filho uma cobaia porque quer naturalmente ter ali um doutor ou um engenheiro na sua área. E depois estamos a ver aquilo que hoje há falta. Temos falta de bons eletricistas, temos falta de bons canalizadores, de outras profissões mais, diria, tecnológicas, que são pagas a muito bom preço e nós, até na montagem dos eventos, estamos a pagar esse valor para estas profissões que antigamente não eram tão valorizadas e pela escassez neste momento, que estão altamente valorizadas, e ainda bem, porque é um trabalho que é amplamente necessário. Vamos ter que interromper agora um momento, vamos ter que fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já de seguida, fique connosco. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Bem-vindos de volta. Temos hoje como convidado o presidente da Câmara de Óbidos, o Filipe Daniel, e temos vindo a falar do desafio que é Óbidos, também de como é que foi crescer aqui na região, mas vamos continuar com a nossa conversa. Filipe, tivemos na primeira parte, tivemos a falar do nosso foco da agricultura e também um pouco na política, isso como tu disseste, não é? Mas nós sabemos que Óbidos, não é? É um município cheio de desafios, não é? E de grandes eventos, não é? Eu próprio já constatei isso, não é? E colocaram a vila na boca do mundo, isso é um facto. Qual é a estratégia para esses eventos? Bom, foi uma estratégia pensada efetivamente no sentido de quebrar, acima de tudo, a sazonalidade, de gerar um conjunto de oportunidades, mas que iam além disto. Ou seja, Óbidos é hoje uma marca reconhecida em qualquer ponto, diria, do planeta. Já estive em várias geografias, desde Singapura até a Argentina, e há sempre alguma relação de conhecimento com qualquer um dos eventos. Ou o Festival de Chocolate, que vai iniciar durante o próximo mês, ou um Óbidos Vila Natal, ou um mercado medieval, que é uma experiência imersiva, e, portanto, desde o início do ano, eu diria que nós nunca paramos. Isto é quase um efeito de loop, e que ainda tivemos a oportunidade de ver em novembro de 2025, no início de novembro de 2025, estarmos com uma taxa de ocupação em hotéis de 87% é assinalável. E o impacto que estes eventos, nomeadamente o Óbidos Vila Natal, tinha numa parte do território que nós achávamos que não iria ter, é fundamental e acho que é fantástico, acima de tudo. Porque nós, considerando os 60% em termos de hotelaria e 40% em termos de alojamentos locais, sim. É efetivamente uma grande dimensão. Só Óbidos é um território pequeno, tem mais de 800 alojamentos locais e acho que é um número muito considerável, que nos permitiu também fazer alguma requalificação urbana em espaços e otimizá-lo do ponto de vista empresarial para uma necessidade que Óbidos tinha, e que ainda continua a ter, que é falta de alojamento para aquilo que é a sua dinâmica. Voltando à questão dos eventos. Nós temos eventos para todos os gostos e diria para todas as faixas etárias. Desde o Festival de Chocolate que vos falava há pouco mais para a família, mas muito dirigido para a parte profissional, nomeadamente na questão do chocolate, onde nós neste momento temos a Plataforma Nacional de Chocolate colocada no nosso concelho. Aliás, ela tem uma abrangência nacional, mas está sediada no nosso concelho. Na antiga Escola Primária de Óbidos vai nascer a próxima Academia Internacional de Chocolate, um projeto também aqui consubstanciado com o Turismo de Portugal, e que vai, de alguma forma, projetar jovens chefes para o mundo a partir daqui do nosso concelho. Mas depois temos um evento, diria, mais religioso, que é a Semana Santa, que traz muito público, nomeadamente até pela questão dos feriados de Espanha, traz muito público espanhol. Acaba por ser um evento mais religioso, mais introspectivo para a nossa própria população, onde há aqui uma identidade e uma memória coletiva muito forte e que nós queremos naturalmente preservar. Fazemos naturalmente um paralelismo para aquilo que é Óbidos Vila Literária, com o Latitudes, um festival literário e de viagens, aqui numa perspectiva de como Saramago, no seu livro A Viagem, colocou e eternizou Óbidos também numa das suas referências que faz. Nós também temos aqui as residências criativas literárias em Óbidos,
onde fazemos aqui protocolos com cidades que queiram fazer estas residências literárias em Óbidos. Há uma candidatura espontânea, onde autores de todo o mundo podem fixar, e temos aqui o prémio Fernando Leite Couto, que já vou falar do evento mais à frente do fólio, onde cidadãos de Moçambique, ganhando o prémio lá, conseguem estar durante 3 meses no nosso concelho, e que é uma oportunidade, é um prémio, mas acima de tudo também de conhecer, para além do nosso território, a nossa cultura, a nossa forma de estar, e que naturalmente nos poemas, na sua edição de livros, consegue eternizar todo este aspecto. Sentimos que, dentro da lógica que falava há pouco da inovação e da criatividade, tínhamos que arranjar alguma coisa também, e foi uma das razões. Eu já falava nisto à data ao Telmo Faria, já teria mais de 10 ou 12 anos a ideia que Óbidos devia estar associado também à questão do gaming e à gamificação de vários produtos. Portanto, fizemos há 3 anos esta parte, um evento de gaming, que foi um sucesso. A ideia inicial seria gaming e gadgets, porque havia um programa na 2 que mostrava produtos na RTP2, na RTP2 okay. com a inovação que se fazia por todo o mundo, e achava aquilo muito interessante, nós em primeira instância podermos constatar soluções que nem nos passava para a cabeça que fossem possíveis de inventar e colocá-las nesta lógica do primeiro utilizador e do primeiro visualizador. A ideia do evento seria até para fazer de 2 em 2 anos. O sucesso da primeira edição levou-nos a muita gente, e às vezes olhamos para a parte do gaming de jogo, que são os mais jovens que estão predispostos para isso, e aquilo que eu via muitas das vezes era pais com carrinhos de bebés a jogarem nas máquinas de arcade para distrair ali um pouco enquanto os filhos estavam ou no carrinho de bebés ou a fazer outro tipo de jogos. E portanto aquilo foi também um evento multigeracional, que tem este impacto e que está a ser construída aqui também esta agenda da indústria criativa, a indústria que vai valorizar, nomeadamente ao nível da programação. Há um grande déficit de programadores para as empresas, e este déficit de programadores advém também destas estratégias ligadas ao gaming e à gamificação. Depois disto temos naturalmente também o grande evento, eu diria a maior experiência imersiva, que é o Mercado Medieval de Óbidos, um evento onde mais de 1 milhão de euros são arrecadados por cerca de 20 a 25 associações do nosso concelho. É um papel extraordinário que estas associações fazem, mas também o rendimento que elas de alguma forma oferem, fruto do seu trabalho e da oportunidade que a Câmara lhes dá também para poderem fazer um ano de atividades e melhoramentos dentro da sua lógica do associativismo. E portanto é efetivamente um evento com um grande sucesso, um evento que neste momento muitas das vezes já temos que condicionar a própria bilhética, porque não temos capacidade de acolher mais pessoas dentro do castelo. Claro, é de pedra, não é de elástico. Mas ficamos muito satisfeitos com a experiência e o feedback que recebemos das pessoas. São pessoas que eu diria há mais de 20 anos que voltam do norte do país, do sul do país, de fora do país, e que marcam nas suas férias um período no oeste também para ir ao mercado medieval. E é bastante notório a questão das condições climatéricas e aquilo que nós temos para oferecer em termos de clima temperado, que se calhar, por exemplo, no sul de Espanha, na América do Sul não temos, ou na Ásia, muitas das vezes um clima bastante quente, muito úmido, quente e úmido, que se torna aqui de alguma forma desconfortante. O nosso é efetivamente um clima bastante interessante, importante, e que tem de alguma forma dado aqui bons resultados. Sim, e Filipe, diz-me uma coisa, tu falaste num milhão, isso ajudando as coletividades, isso de facto, mas cria-se aqui outro problema que tu falaste aí, que é a questão da segurança e da capacidade. E se isto começar a crescer muito mais? Vocês não vão sair do local onde estão. Nós não vão tirar. Nós não podemos crescer mais, aliás, essa é a nossa limitação, que nós preferimos fazer um evento bem feito, com todas as normas de segurança, porque cada um dos eventos, ainda agora tivemos que aprovar este plano de segurança para o Festival Internacional de Chocolate, todo ele é pensado pela nossa Proteção Civil, com a Delegada de Saúde, ou com a estrutura da saúde pública, com a Forças de Segurança Pública, tudo isto é pensado, evento após evento. Aliás, nós trabalhamos um evento para o outro, com toda esta experiência que a própria empresa municipal Óbidos Criativa já aporta
aos eventos, nós criamos aqui alguma situação que tenha corrido menos bem, é reportada no ano do evento, mas para ter efeitos no evento seguinte. Okay. Portanto, esta lógica, e efetivamente, será seguramente mais de €1 milhão para estas associações. Nós sabemos os resultados, porque temos esta proximidade, claro, esta intimidade com estas associações que estão no evento. Sabemos que há umas que faturam um determinado valor, há outras que faturam menos. Claro. Aquilo que nós fazemos é uma média e tem sido muito positivo, aliás, é reconhecido. Mas também há algo que nós não abdicamos, que é, nós não queremos que as pessoas olhem única e exclusivamente ao lucro e que descaracterizem aquilo que é o evento diferenciador dos demais eventos de mercados medievais ou feiras medievais que existem no país. Não há um talher de inox, não há uma garrafa de vidro e, portanto, não há condições para ter plásticos. Não há Coca-Colas, não há 7-Ups, porque não havia a data. Todo esse rigor tem sido fundamental para nos diferenciarmos também dos demais. E essa reunião é feita previamente do evento e quem não estiver confortável com esta decisão e com esta exigência por parte do município de Óbidos, só tem uma coisa a fazer, que é não marcar presença naquele evento. E, portanto, as pessoas sabem ao que é que vão, sabem o que é que têm que cumprir e nós temos pessoas, naturalmente, a fiscalizar toda esta tipologia do evento. Este é um dos eventos mais importantes de Óbidos, que decorre no final de julho. Depois, em agosto, colocámos também agora uma inovação no Bom Sucesso, o Festival do Bom Sucesso. Sentimos que a juventude, neste momento, tem poucos espaços para poder, de alguma forma, divertirem-se e estarem com os amigos. Não é só para a juventude, todos não, acaba... Vocês são jovens ainda. Obrigado. Mas acaba por ser engraçado que é isso, é um evento de família. Filhos, é um evento de família. Filhos, e a nossa seleção do cartaz tem muito que ver com essa situação. Eu e a equipa que produz o evento, na escolha dos nomes para fazer parte do evento, temos esse cuidado para que não haja aqui uma descaracterização do evento na lógica que nós o pensamos. Naturalmente outros conselhos e outras realidades imperarão pelo território, mas nós sabemos aquilo que queremos e aquilo que queremos é um evento de família onde termina às 3 da manhã. Porque sabemos que os abusos, muitas das vezes, do álcool podem levar a comportamentos menos próprios e temos pessoas a morar também naqueles territórios e também queremos respeitar essas pessoas. E o nosso compromisso foi, até às 3 horas há evento, por muito divertidos que estejam as pessoas naquela hora, acabou a festa e, portanto, amanhã há mais, se ainda estiver dentro, naturalmente, do período. Depois chega um outro evento muito importante, um investimento muito significativo que a Câmara Municipal de Óbidos faz também. O ano passado, na casa dos 570 mil euros, o Fólio, é um evento de cariz internacional que está ligado muito com esta lógica da Óbidos Vila Literária, que nos diferenciou também enquanto território. Foi uma aposta, eu diria, um pouco como o gaming, que nem todos acreditavam nessa aposta e neste momento é uma aposta consolidada. Eu diria que é o maior evento literário do país, uma grande referência a nível internacional, onde temos muitas pessoas desde o Brasil, aliás a maior presença efetivamente Brasil, muitos autores brasileiros, muitas pessoas que estão ligadas à parte de literatura e dos livros, mas eu diria que é mais uma ode à cultura no geral, porque temos música também. A Fundação Inatel tem feito um trabalho extraordinário connosco durante estes últimos 10 anos, tem sido uma parceria muito importante, das poucas que a própria Fundação, agora nos seus 90 anos, ainda vai manter, e estamos muito satisfeitos, naturalmente, com o resultado final, que é um forte investimento, também aqui, de alguma forma, apoiado pelo Turismo do Centro e do Turismo Portugal. Neste momento já foi pelo Turismo Portugal, já ultrapassa €1 milhão de investimento. Então tem que ir porque é definido nesses valores, inferior a €500 mil é o Turismo do Centro, acima do €1 milhão é o Turismo Portugal. E depois, naturalmente, todos os outros eventos que fazemos, desde o Óbidos mais ativo, onde liga aqui também a parte dos séniores, dos jovens, uma mostra, diria, daquilo que é a atividade desportiva do nosso território, desde a patinagem ao campo, passando pelo futebol, acrobacias, skate, quer dizer, temos balé, temos dança, outras tipologias de dança. É um período muito especial e que aguardam muitas as próprias associações que trabalham durante um ano inteiro também para mostrar, onde culmina também naturalmente com o sarau de ginástica, mas com os próprios séniores também a dar mostras daquilo que preparam, exatamente, da sua jovialidade ainda na idade sénior. E depois o Óbidos Vila Natal é efetivamente também o evento que
do ponto de vista do investimento, o ano passado tivemos um investimento na ordem dos 700 mil euros, um forte investimento também que o município de Óbidos, a partir da empresa municipal Óbidos Criativa, desenvolve, e como puderam ver, estes são os principais eventos. Há outros eventos de menor dimensão, as comemorações do feriado municipal, os próprios eventos que temos também do mês do teatro em junho, para puxar aqui um bocadinho também pelos jovens, e tem sido muito interessante ver os jovens a desconstruir aquela dificuldade de enfrentar um público, e que os prepara para uma vida, um dia que tiverem que falar numa empresa ou que tiverem que falar para um público, se tiver que ser. Trabalhamos às vezes pequenas coisas para fazer uma grande diferença na vida das nossas crianças. Depois, naturalmente, também todo o ano letivo e o investimento que fazemos nas crianças, que sentimos que efetivamente tem que ser nas crianças que nós fazemos as bases de sensibilização, muitas das vezes até para os adultos da casa. Porque eu recordo-me uma altura que estava no jardim de infância, e as crianças, fomos lá ver algumas situações que estavam menos bem, e que a educadora me chamou, e eu gosto de ver essas situações eu próprio, para depois poder fazer esta triagem e reforçar junto dos responsáveis da Câmara. E achei muito curioso. Depois daquilo, estava um dia de bastante calor, fui beber uma água, na verdade não foi uma água, foi uma Imperial, lá na Associação das Gaeiras, isto foi no Jardim de Infância das Gaeiras, e estava a criança com a mãe, e a mãe estava a atar os atacadores e dizer: olha mãe, é o senhor que manda em Óbidos. E eu assim: o senhor que manda em Óbidos. A criança, tivemos lá com aquela, ela identificou-me, e hoje quando vou a uma escola é sempre uma festa, porque acho que é ali há dois momentos que eu gosto muito, particularmente da vida da autarca, que é quando vou às escolas e quando vou a estes centros de melhor idade, porque ver a forma como nós tratamos as pessoas com alguma idade, e agora que apresentámos o projeto do Lugares de Outrora, onde fazemos aqui um conjunto de entrevistas através de uma empresa que foi a Química Criativa, que nos lançou este projeto, a ver a dificuldade que eram os tempos antigamente, eu diria a dureza desses tempos, a exigência, o trabalhar de sol a sol, o cavar descalço, e hoje ouvirmos os nossos filhos a queixarem-se que a vida deles não é fácil, quando os avós e os bisavós tiveram todas estas dificuldades, e nós estamos a fazer aqui uma homenagem a estas pessoas que construíram o nosso território. Vamos fazer 7 vídeos, um por cada freguesia, depois vamos fazer um vídeo geral de todos. Foi apresentada aqui a primeira da União de Freguesias, e foi um momento brutal de nostalgia, com uma carga emotiva enormíssima, onde tivemos lá cerca de 350 séniores dos nossos espaços Crescer Melhor, e pessoas que não se viam há algum tempo, ver os testemunhos, e estavam lá praticamente todos os entrevistados já das outras sessões também, que fizemos pelas várias freguesias, e depois naturalmente o processo de ir a uma escola, seja ela básica ou secundária, voltar à escola onde eu fui aluno, acaba por ter aqui um sentimento muito, diria, gratificante, porque eu também tive as mesmas condições que estas crianças tiveram. Não diria que cheguei longe, mas tenho responsabilidades, e que quero, com as minhas responsabilidades, conseguir fazer aqui também algo que transforme para melhor a nossa comunidade. E nós temos essa obrigação de poder fazer mais e melhor pela nossa comunidade. Tu disseste aí uma coisa, que era o impacto que isto tem no município de Óbidos, ou digamos no concelho de Óbidos. Isso é mensurável ou não? Conseguem mensurar? Vocês têm dados, a Câmara tem dados, a Câmara ou a Obras Criativa tem dados, não são dados, digamos, não estou aqui a perguntar dados finos, assim, finos, né? Mas em termos gerais, que conseguem fazer esse estudo? Que tipo de impacto é que se gera? Não, essa é uma excelente pergunta. Aliás, a própria região, a Comunidade Intermunicipal do Oeste, com o projeto Smart Region, está a trabalhar estes dados. Nós, através da CIBS, através da mobilidade, temos um conjunto de indicadores que nos quantificam, não ao cêntimo, claro, mas eu diria numa proporção bastante fina, aquilo que é o impacto de um evento ou do conjunto dos eventos, ou da estratégia que temos do ponto de vista da implementação de respostas sociais ou educativas. Tudo isso está a ser trabalhado com a Universidade Nova de Lisboa, e temos uma região que está a fazer um trabalho extraordinário nessa matéria. Eu acho que é isso que é importante, e que muitas das vezes eu diria que o ouro do futuro, eu diria o ouro do presente e para o futuro é os dados. Sim. Nós estarmos a definir políticas ou a estudar a implementação de políticas sem sabermos ou medir o seu impacto, vamos continuar na base da percepção, do achismo ou do achómetro. Do achismo, é verdade. Eu acho que, eu acho que sim, mas
as pessoas, e aliás eu de alguma forma sou um pouco crítico, mas no bom sentido, que as medidas, muitas das vezes bem pensadas por parte da administração central e implementadas muitas das vezes pelo poder local, a percepção das pessoas é que isto não está a ter o impacto que era pensado a montante. E é isto que nós temos que todos repensar, como é que nós definimos medidas, mas que as pessoas percebam o seu impacto. E aquilo que nós fazemos no território é quantificar naturalmente quantas pessoas temos, qual é a linha de tendência que está a ter em relação à questão dos eventos que estamos a ter, ou das respostas sociais ou educativas que estamos a gerar. Se precisamos de mais, nós comprometemos em final de 2021 para a próxima década para crescer 400 famílias no território. Óbidos, como foi público na comunicação social no final de 2024, foi o território do país que mais cresceu relativamente. Nós crescemos quase 11%. Foi um crescimento extraordinário. O último crescimento que Óbidos tinha tido tinha sido 0,3%. Neste momento, Óbidos eu diria que é um conselho sexy para viver. Porquê? Porque acaba por ter respostas àquilo que as pessoas em primeira instância procuram quando querem mudar, nomeadamente uma zona de conflito, por exemplo, com a questão da agressão da Rússia à Ucrânia. As pessoas da Polónia, que temos tido e recebido montes de cidadãos da Polónia a virem para Portugal, agora com a administração dos Estados Unidos da América, muitas pessoas que não se identificam e que vêm para Portugal e que escolhem Óbidos para ficar. O nosso trabalho de comunicação que está a ser feito, e é um investimento bastante significativo, ainda agora tivemos recentemente no Qatar, não numa perspectiva só de turismo, porque estudámos e os cataris não têm essa predisposição para viajar para Portugal. Ou melhor, até tem, mas os estudos diziam que não. Sim. E nós fomos lá, mas numa outra lógica que foi de atrair investidores para o nosso território. Eles têm essa capacidade financeira, nós precisamos de investidores para o território, temos um conjunto de ideias que queremos implementar para projetar ainda mais o nosso território e fomos lá fazer esse evento. Éramos o único território da Europa que estava no Qatar a fazer promoção. Portanto, fizemos um trabalho não só para Óbidos, mas para a região e para o país. Demos um conjunto de contactos que nos foram pedidos para partilhar. E esta lógica da localização privilegiada que Óbidos tem, a cerca de menos de 1 hora de um aeroporto e a 2 horas e meia de outro, com esta proximidade do mar e a sua regulação térmica, que é muito importante, um aspecto que muitos desvalorizavam e que foi uma das primeiras coisas que eu achava que era importante, a par da saúde, da educação, do desenvolvimento económico, da inovação social, que são sempre naturalmente chavões, mas que são efetivamente chavões importantes de trabalhar num território. Sim. Aliás, Óbidos está neste momento com uma condição desfavorável do ponto de vista da saúde, mas vai rapidamente transformar-se num dos melhores em termos dos cuidados de saúde. Mas olhávamos, voltando aqui um bocadinho atrás, nós apostámos e fomos dos primeiros conselhos a apostar na questão de câmaras de videoproteção. Sim. É um processo que está demasiado lento para mim, enquanto autarca, mas que tem que passar aqui todo este trabalho. Estamos há mais de 2 anos a trabalhar este dossiê para 32 câmaras. A aposta forte também de retirar e gerar condições da própria Guarda Nacional Republicana de dentro da Vila de Óbidos e colocá-la para fora, e felizmente acho que as coisas estão agora no bom caminho. O Estado aqui perde, e todos nós perdemos imenso, que em 2018 um equipamento de segurança que custava 440 mil euros, neste momento foi, ou será lançado a concurso, 2.276.000 euros, mais IVA. Portanto, estamos a ver aqui num concelho, um projeto, o aumento brutal que teve. Mas depois tudo aquilo que são os dossiês que um autarca deve ter presente e que um município não pode escurar de maneira nenhuma. A questão, alguém que quer mudar de casa vai procurar cuidados de educação para a sua família e para os seus descendentes. A questão de saúde, a proximidade e a qualidade do sistema de saúde que o território tem para oferecer, ou a proximidade do território tem para oferecer. As tais respostas educativas e sociais dentro da lógica da inovação social. Sendo pessoas ativas, querem também perceber do ponto de vista do desenvolvimento económico o que é que o território pode oferecer, se paga derrama, se não paga derrama, se tem um parque tecnológico para se poder instalar no próprio território, como é o caso de Óbidos, e que aqui consegue atrair um conjunto significativo de empresas e a tipologia das empresas, a segurança,
Estes são, acima de tudo, e depois, naturalmente, também aqui a qualidade da rede viária e das respostas básicas que tem. Fornecimento de água, qualidade de energia elétrica, conectividade, hoje em dia é fundamental também para a qualidade de vida. E depois estarmos num território que tem esta ruralidade, esta beleza natural e ambiental, que nós temos que saber e somos altamente responsáveis nessa matéria de poder preservar este nosso pulmão verde que nos tem garantido, de alguma forma, também aqui esta atratividade. E eu aqui peguei há pouco no exemplo, que, se me permitirem, o Parque Tecnológico de Óbidos para nós é uma âncora importantíssima no presente e para o futuro. Neste momento está o Nuno Gaio à frente enquanto diretor executivo do Parque Tecnológico. A nossa lógica, e no final do mandato passado definimos com base numa consultoria que contratámos para definir o projeto Óbidos naquilo que queremos desenvolver, com o Brand Builders, na pessoa do Paulo Mesquita e do João Cabral. Definimos o que é que era prioritário para o nosso território e onde é que, dentro da lógica daquilo que nós temos, com todo o levantamento que foi feito, qual é que era o potencial para o nosso território em termos de desenvolvimento. Nós, enquanto Cidade Criativa Literária da Unesco, temos uma missão, naturalmente ligada a esta parte mais cultural, mas temos igualmente setores de atividade económica muito fortes, nomeadamente a agricultura, que falávamos há pouco também, muito ligada à fruticultura, pera rocha em grande expressão, a maçã, onde estamos também inseridos dentro da lógica da indicação geográfica protegida de maçã de Alcobaça, a próprias culturas hortícolas, outras culturas, nomeadamente cerealíferas, em menor expressão, mas dentro desta lógica daquilo que é a produção agrícola, nós podemos dar ao produtor agrícola não só a questão da venda do produto em fresco, que já tem um valor e uma importância significativa, mas produtos de valor acrescentado. E aqui tem que entrar a academia, as universidades, na investigação, no desenvolvimento de novas soluções. O Parque Tecnológico vai ter que servir para isso, para fazer esta ligação entre a empresa, o produto e o valor acrescentado, estudado naturalmente pela universidade ou pelas universidades. Vocês estão a pensar fazer algumas parcerias com algumas universidades ou institutos politécnicos, criação de cursos? Falaste-me há bocado das informáticas, estás-me a falar agora os testes, a rastreabilidade dos produtos, a agricultura. O que é que vocês estão a pensar? Se é que nos podes dizer isso? Posso, e naturalmente é um gosto poder partilhar convosco aquilo que tem sido o trabalho invisível. Há pouco falávamos da questão do poder da comunicação e há muito trabalho que não se vê, que é feito por trás, que leva anos de preparação, muitas das vezes para ter resultados extraordinários, mas que só são previstos ou percepcionados cerca de 10 ou 20 anos mais tarde. Isso é e este trabalho tem sido um trabalho que também, fruto do reconhecimento que Óbidos tem enquanto agente mobilizador e dinamizador, nós temos o Politécnico de Leiria como grande representante também no próprio Parque Tecnológico e parceiro do município de Óbidos. Recentemente temos tido aqui boas relações também com o Politécnico de Santarém, ligado na lógica do gaming, mas agora vamos ter também uma reunião muito em breve, que foi já remarcada, fruto da recente tempestade, com a lógica dos testes ligados também à parte da agricultura, com o Politécnico de Tomar numa lógica de conservação e restauro de todo o património que nós temos e que podemos fazer aqui, também testes ligados a esta área. Eu diria que muitas das vezes é muito difícil levar tantas agendas ao mesmo tempo. Agora, nós não conseguimos deixar nenhuma para trás porque elas têm igualdade em termos de importância. Interdependentes, acabam por ser. E esta lógica das parcerias com as universidades serão para nós críticas no sentido de criarmos aqui um polo que espero, nós já temos os lotes todos vendidos da primeira fase do Parque Tecnológico, as empresas estão com alguma dificuldade de criar empreiteiros e até projetistas para desenvolver o seu projeto, não é felizmente por uma questão financeira, mas é por falta de oferta de gabinetes de projetos, de gabinetes de arquitetura e depois mais tarde naturalmente também dos próprios empreiteiros ou construtores para desenvolver o seu projeto. Dentro desta lógica, eu falava-vos na questão da agroindústria, mas temos também, e aqui dentro da própria agroindústria, temos aqui o papel da alimentação enquanto agente muito importante também, e temos uma lagoa de Óbidos que é fundamental, onde tem aqui um sequestro de carbono muito grande com as pradarias marinhas, produtos endógenos da própria lagoa, como o choco, a enguia, os bivalves, e tudo aquilo que de alguma forma representa, mas as algas também têm aqui um papel muito importante na alimentação, seja ela humana,
ou animal. Muitas das vezes aquilo que é considerado por pescadores e mariscadores como um invasor do espaço, que é um indicador de excelente qualidade da água, pode ser aproveitado, como já foi para cosméticas ou para outros bens. Vamos fazer mais um pequeno intervalo. Fique connosco. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Bem-vindos de volta a esta terceira e última parte. Vamos continuar a ouvir o que é que se passa neste, que parece pequeno, mas não é pequeno, grande universo do município de Óbidos. É verdade. Filipe, e em relação à saúde, o que é que Óbidos tem preparado para a saúde? Bom, agradecer também essa questão, é uma questão muito importante e crítica, diria, para o Concelho de Óbidos. Nós, neste momento, estamos com 100% dos nossos utentes sem médico de família, para nós é muito lesivo do ponto de vista daquilo que é a oferta do território, mas em 2023, fruto desta dificuldade que estávamos a antever, até porque estávamos a ver o caminho, eu diria alguma descúria que houve por parte de organismos regionais, em relação a Óbidos, que tínhamos que fazer alguma coisa para dar resposta às pessoas do nosso concelho. O Sistema Nacional de Saúde não estava a dar aquela resposta e aquilo que nós pensámos foi, temos que arranjar aqui um mecanismo que coloque, por parte do investimento da Câmara e dentro daquilo que é legalmente aceite pelo Tribunal de Contas, consigamos aqui ter uma oferta. E, portanto, desenvolvemos aqui, durante cerca de 12 meses, um caderno de encargos bastante exigente, com mais de 600 ofertas, o Plano Óbidos Mais Saúde. Foi um sucesso tremendo, um investimento muito significativo logo no primeiro ano, cerca de 276 mil euros, para 12 mil habitantes. Aliás, Óbidos à data tinha 11.922 noutros locais via-se 11.924 habitantes, e porque nós não quisemos de forma alguma deixar ninguém de fora, porque havia municípios que podiam ter uma lógica de só a partir dos 65 anos ou com outro tipo de critério. Nós não queríamos deixar ninguém de fora, até porque infelizmente a doença não escolhe idades, sabemos que há uma maior predisposição das pessoas com mais idade de estarem mais sensíveis ou mais vulneráveis, e essa foi logo a nossa primeira aposta. Como isso não era suficiente para nós e seria sempre um sistema complementar daquilo que era o Sistema Nacional de Saúde, trabalhámos também junto de IPSS, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Óbidos, os chamados ou designados acordos bata branca. O que é isto? São médicos, muitos deles que estão em idade próxima da aposentação, que se disponibilizaram mediante um valor baixo, ainda assim, de poder prestar cuidados de saúde no Centro de Saúde de Óbidos. Ainda dentro da lógica do Plano de Recuperação e Resiliência, nós conseguimos encaixar, fruto de muita insistência por parte do município de Óbidos, o projeto da requalificação do Centro de Saúde de Óbidos, um equipamento de saúde que estava completamente deteriorado, sem condições dos próprios profissionais e dos utentes de o poderem utilizar. Conseguimos sensibilizar a Administração Central para disponibilizar verbas do PRR para a sua requalificação. Os primeiros valores estávamos a falar na casa dos 200 e muitos mil euros, fruto depois da questão de eficiência energética, de um conjunto de medidas que quisemos aportar de seguida. O projeto ficou finalizado por 536 mil euros, um investimento bom para umas instalações, diria, renovadas e com todas as condições. Para muitos foi criticável ou risível, no sentido, não tem médicos, mas tem agora um centro de saúde bom. É claro que a nossa intenção foi sempre criar as condições para poder atrair os médicos. Já sabíamos, se não tivéssemos essas condições de excelência, digamos assim, sim. Jamais os médicos ou os profissionais de saúde poderiam vir para Óbidos. Feito este papel e com todas as condições, começámos também a trabalhar com empresas que estão sediadas no Parque Tecnológico, nomeadamente a Opcare, são os únicos, e acho que está para muito breve, nós podemos lançar a concurso, uma solução de medical care, onde vamos monitorizar 150 séniores e 500 jovens, ou seja, um universo de 650 pessoas, num projeto piloto, onde 50 pessoas, e isto surgiu a ideia, porque num curto espaço de tempo apercebi-me de 3 pessoas que se desorientaram por demência ou por doenças mentais, felizmente apareceram com vida, mas deveria, e eu tinha a obrigação de procurar junto do Parque Tecnológico uma solução para, com um georreferenciador, com um wearable, um dispositivo, sim, poder rastrear estas pessoas. Falámos com a Delegada de Saúde Pública, identificadas as pessoas, lançámos o desafio a uma empresa, a empresa já tinha este dispositivo no seu desenvolvimento, já tinha o certificado para o Medical Care.
E, portanto, estas 50 pessoas que foram referenciadas e que vamos ter que referenciar ou atualizar esta informação, não só têm a georreferenciação, como tem também a detecção do ritmo cardíaco, ou frequência cardíaca, o oxímetro e também a detecção de quedas. Muitas das vezes há pessoas que, ainda que num território do litoral, gostam de estar, porque era a casa dos seus avós, depois dos seus pais, e gostam de estar com a sua privacidade. E tem também, naturalmente, um botão SOS, porque muitas das vezes há tentativas de burlas e as pessoas podem carregar neste dispositivo e ter rapidamente as forças de segurança pública, os familiares ou até a própria proteção civil, nomeadamente os bombeiros, em atuação. Portanto, isto tem um equipamento que está como se de um relógio se tratasse, de um smartwatch, mas é uma pulseira, neste caso dos 50, que tem uma plataforma por trás, onde o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, está cumprido naturalmente pelo dispositivo legal, mas que estas entidades, a Guarda Nacional Republicana, os bombeiros de Óbidos, a própria Saúde Pública, têm essa informação por trás por camada, que rapidamente é acionada. E também na própria plataforma permite a um ou dois familiares que tenha também logo de imediato essa mensagem de alerta para essa informação. Depois temos um outro nível de medição, ainda para os séniores, que permite ter aí sim um smartwatch que tem a questão da leitura da frequência cardíaca. Cada um de nós tem a sua identidade cardíaca, os seus parâmetros, em que se saltar fora daquilo que são os parâmetros estabelecidos, é lançado também este dispositivo, também tem oxímetro, tem outras valências. E depois vamos monitorizar através de uma app nos smartphones o exercício físico que cerca de 500 jovens fazem. Óbvio, já tem um projeto com cerca de 4 anos onde conseguimos perceber a redução em 17% da obesidade infantil, com recurso a uma alimentação prescrita pelos nossos nutricionistas, acompanhamento psicológico e também a prescrição do exercício físico. E este projeto vai ser um projeto ligado também, eu diria, à e-saúde, ou seja, a ligação da tecnologia para os cuidados de saúde. A agricultura tem aqui mais uma vez um papel fundamental. No âmbito de uma visita que tive a um treino do meu filho no Caldas, com contacto com outro pai, falávamos numa frase que eu tinha achado curiosa, que tinha visto nas redes sociais, que era: usa os alimentos como medicamentos, não os medicamentos como alimentos. Portanto, isto, ao lançar esta frase ao outro colega pai, ele disse: olha, ias gostar de ver uma série que é Zonas Azuis, como viver até oceanos. Eu fui ver a série, aquilo não é mais do que em vários pontos do país, um investigador que foi à procura porque é que há uma grande concentração de pessoas centenárias em determinadas zonas geográficas, e depois percebe, agora vou ser um bocado spoiler, se percebe que pela devoção aos antepassados ou à religião, à tipologia da alimentação, ao exercício físico, estas pessoas duram e têm uma maior longevidade. Isto levou-me a pensar que Óbidos tem condições geográficas e de localização que pode ser também aqui uma espécie de zona azul se utilizarmos bem a alimentação e utilizar aqui a excelência da agricultura, uma vez mais, de Óbidos e do Oeste, para aquilo que é a questão medicamentosa através da própria alimentação. Uma alimentação equilibrada, de alguma forma. Estes são alguns dos trabalhos que estamos a fazer. No âmbito daquilo que foi a negociação com o Estado para assinar o auto de transferência de competências, conseguimos dotar o nosso centro de saúde de equipamentos complementares e diagnóstico. Tivemos aqui a garantia que vamos ser também um projeto piloto e agora está, até no passado dia 15, fechou o concurso para a USF Modelo C, onde nós tivemos aqui felizmente 5 candidatos para esta USF Modelo C, que não é mais do que uma parceria pública ou privada, onde o privado estabelece a determinados valores os cuidados de saúde pública para uma população. Portanto, por isso é que eu dizia há pouco que Óbidos, em pouco tempo, vai ser aqui, seguramente, passar do 0, diria, para o 100% ou o pleno dos cuidados de saúde. Isto para nós é muito importante porque numa população ou num território onde a pirâmide demográfica está de alguma forma invertida, as necessidades de cuidados de saúde são bastante grandes. E há pouco o plano de saúde que vos falava, neste momento já vamos muito próximo de 700 mil euros de investimento por parte do município, ou seja, em 2023, ou melhor, 2024, 2025 e agora para 2026, é um investimento muito significativo que, pese embora seja uma responsabilidade da Administração Central e do SNS desta prestação de cuidados de saúde primária, Óbidos tem, porque é
para isso também foi para isso também que de alguma forma me disponibilizei para a causa pública. Eu não podia deixar de modo algum os meus munícipes desprovidos destes cuidados de saúde. Ainda se me permitem voltar um bocadinho atrás. A estratégia de ligação com a comunidade educativa tem sido fundamental, as condições que nós damos às crianças para o seu crescimento ativo, para o seu estímulo educativo, a oferta pós-escolar que nós damos em várias vertentes, com as questões das matemáticas, das atividades desportivas, do desporto escolar, da própria ação ligada ao teatro, outros desportos como o golfe e o remo. Tem havido aqui uma grande complementariedade de oferta, mas também estamos a trabalhar para fixar os jovens naquele tipo de oferta diferenciadora, onde com o Politécnico de Santarém estamos aqui a trabalhar a parte dos TESPs, dos cursos tecnológicos ligados ao gaming, mas também vamos trabalhar agora, dentro em breve, ligados à própria agricultura. E esta relação com os Politécnicos de Santarém, de Leiria e de Tomar vão nos permitir também ter aqui uma oferta educativa de excelência, digamos assim, com estes parceiros da academia, para que nós consigamos formar dentro daquilo que são as necessidades do território e disponibilizar naturalmente para empregos bem valorizados. Porque muitas das vezes os problemas da habitação não se resolvem só a construir muitas casas. Porque se nós construirmos 10 milhões de casas, se vierem 20 ou 30 milhões de pessoas para o nosso país, vamos estar sempre em déficit. Portanto, aqui a questão da habitação também se resolve com salários acima da média, com a fixação de jovens no nosso território, porque nós não podemos estar a exportar a nossa mão de obra qualificada para outras geografias sem lhes dar essas condições de trabalho bem remunerado, de proximidade com a sua família, porque os avós não querem ver os filhos só através do WhatsApp ou das videoconferências ou dos Twitters desta vida. Sim. Bem, estamos a chegar ao fim. Resta-me agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigada por ter estado aqui e por nos ter dado esta visão, não só de Óbidos 2, mas um bocadinho levantar o véu do que é que vai ser Óbidos do futuro. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Fiquem connosco, sigam-nos nas redes sociais e fiquem atentos ao próximo episódio do Economics. Obrigado também pelo e até convite. lá.